Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, olha, mexe com quase todo mundo: a nossa relação com os doces. A ideia é descobrir como a gente pode transformar aquela culpa, sabe, aquela restrição toda, em puro prazer estratégico. Sabe aquela sensação de estar sempre lutando contra a vontade de comer um doce? De parecer que é uma batalha diária? Isso soa familiar para muita gente. A gente acaba sentindo que está sempre perdendo essa guerra, né? Mas e se a gente pensar que a força de vontade, na verdade, não é a resposta? Que a questão aqui não é resistir, mas sim repensar. A proposta de hoje é justamente essa. Vamos largar essa luta e adotar uma abordagem bem mais inteligente. Essa frase pode até soar um pouco estranha, mas é a pura verdade. Quase todo mundo bota a culpa no açúcar, mas o doce em si não é o inimigo. O problema de verdade está na forma como a gente come e no que acontece dentro do nosso corpo logo depois. Ok, para a gente achar a solução, primeiro a gente precisa ir na raiz do problema. E não é só uma questão de química do corpo, não. Tem muita psicologia envolvida. É uma mistura de condicionamento mental com as respostas do nosso organismo. Agora, o que é fascinante aqui é a armadilha psicológica em que a gente cai. Esse é o tal do ciclo da privação. Funciona assim: quanto mais a gente se proíbe de comer alguma coisa, mais o cérebro entra numa espécie de pânico, e aí ele deseja aquilo com muito mais intensidade. E aqui fica claríssimo como esse ciclo funciona. Começa com a proibição, aquela vozinha, não posso comer isso. Aí o cérebro entra em pânico e a vontade só aumenta. Isso leva direto para a compulsão, que é quando se come sem controle nenhum. E claro, o ciclo termina com o quê? Com a culpa, que por sua vez nos faz proibir tudo de novo. É um ciclo vicioso que só deixa a gente exausto. Certo, vamos sair um pouco da psicologia e entrar na biologia. O que acontece de verdade no nosso corpo que nos prende nesse ciclo? Os verdadeiros vilões aqui são o pico glicêmico e, olha só, a falta de proteína. Bom, quando a gente come um doce ou até um pão branco sozinho, o açúcar no sangue dispara. Aí o pâncreas entra em ação e libera um monte de insulina para dar conta do recado. O resultado? O açúcar cai rápido demais e, tipo, 1 hora depois, bate aquela fome urgente, quase desesperadora. Então, o ponto crucial é esse aqui. Olha só a diferença. Comer o pão branco sozinho gera aquele pico e a queda brusca, o ciclo vicioso. Agora, se a gente adiciona uma proteína como um ovo, a história muda completamente. A absorção do açúcar fica mais lenta e a fome não vem com aquela urgência toda. E aqui está o segredo que muita gente esquece. A proteína é o nutriente que mais dá saciedade. Se a vontade de doce não passa, as chances são enormes de que esteja faltando proteína nas refeições principais. E olha, não precisa ser nada complicado. Dá uma olhada nessas opções super fáceis e poderosas para aumentar a saciedade. Ovos no café da manhã, um iogurte grego, queijo ou a nossa clássica combinação de arroz com feijão. São pequenas mudanças, mas com um impacto gigantesco. Beleza, agora que a gente já entendeu o problema, vamos para a parte prática. Como que a gente aplica esse conhecimento no dia a dia? O lance é comer com inteligência, não com restrição. Deu vontade de comer um chocolate? Perfeito! A estratégia é simples. Coma como sobremesa, depois de uma refeição completa, com proteína e fibras. Isso faz com que o açúcar seja absorvido bem devagarinho. O prazer é o mesmo, mas sem aquele ciclo de fome logo depois. E o pão? A mesma lógica. Um pão integral com ovo e queijo no café da manhã é uma refeição super equilibrada que vai dar saciedade por um bom tempo. O problema nunca foi o pão, mas sim comer ele sozinho ou só com manteiga. E além da proteína, as gorduras boas também são nossas grandes aliadas. Fontes como castanhas, amendoim, abacate. Quando a gente combina com doce, elas ajudam a desacelerar a absorção do açúcar e prolongam aquela sensação de estou satisfeito. Vamos agora para o conceito que amarra tudo isso. A filosofia final, que tem o poder de mudar essa relação com a comida de uma vez por todas. Bateu aquele impulso de comer por estresse ou ansiedade? A dica é: espere 10 minutos. Essa pequena pausa quebra o padrão de condicionamento. Na maioria das vezes, depois desses 10 minutinhos, a vontade impulsiva já diminuiu ou até desapareceu. É uma ferramenta simples, mas transformadora. Com todo esse conhecimento, quantos alimentos são proibidos? Exatamente. 0. Não existe alimento proibido. O que existe é contexto. O segredo está na combinação, no momento certo e na consciência.
E esse é o ponto mais importante de todos. O objetivo aqui não é criar mais regras ou mais restrições, é dar o poder do conhecimento para que cada escolha seja consciente e não só uma reação automática a um desejo ou a um sentimento de culpa. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Quando a gente nutre o corpo de forma inteligente, a mente se acalma. A gente sai daquela batalha e encontra paz. A comida deixa de ser a inimiga e se torna o que sempre deveria ter sido, uma fonte de nutrição e também de prazer.